Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Hoje vamos rezar a oração de São Francisco de Sales e eu queria hoje conversar um pouco com vocês. Para você que está aflito, sem esperança, eu queria te falar uma palavra. Nunca duvide do poder de Deus. Se Ele transformou a água em vinho, Ele pode transformar sua vida em vitórias e bênçãos. Só basta você ter fé. Fé em Deus em primeiro lugar. Então vamos rezar a oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oração milagrosa de São Francisco de Sales. Que faça a tua amorosa vontade, Senhor Jesus. Em oração, uma vez vos pedi e vos pedirei sempre. Que faça eu, vossa serva amorosa, vontade todos os dias de minha miserável e frágil vida. Nas vossas mãos, bom Deus, entrego meu espírito, meu coração e a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame e vos agrade e sempre vos louve. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e no final fazer o sinal da cruz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vou contar para vocês a história de São Francisco de Sales. Francisco nasceu no castelo de Sales em 21 de agosto de 1567. Na nobre família de Sales. Seu pai era François de Sales, senhor de Boise, em Sales e Novel. Sua mãe era François de Sionnas, filha única de um proeminente magistrado de linhagem nobre. O pai de Francisco queria que ele, o primogênito de 6 filhos, estudasse nas melhores escolas para prepará-lo para a magistratura. Por isso, Francisco teve uma educação diferenciada nas cidades vizinhas, La Roche-sur-Foron e Annecy. Em 583, Francisco entrou para Collège de Clermont, em Paris, uma instituição jesuíta, para estudar retórica e humanidades. No ano seguinte, esteve presente numa discussão teológica sobre predestinação e se convenceu que estava condenado ao inferno, o que colocou numa profunda crise de desespero, da qual só saiu em dezembro de 1586. Durante este período, ficou tão doente a ponto de passar um tempo na cama
sem poder se levantar, de tão agoniado que ele ficou. No mês seguinte, em janeiro de 1587, em grande dificuldade, Francisco visitou a antiga paróquia Saint-Étienne des Grès, em Paris, onde se ajoelhou em oração perante uma famosa estátua de Nossa Senhora do Livramento. Uma Virgem negra consagrou-se à Virgem Maria e dedicar sua vida a Deus através de um voto de castidade. Em seguida, tornou-se um terceiro da Ordem dos Mínimos. Em 1588, Sales completou seus estudos em Clermont e matriculou-se na Universidade de Pádua, na Itália, onde estudou Direito e Teologia. Seu diretor espiritual era Antônio Possevino, um sacerdote da Companhia de Jesus, que ajudou em sua decisão de também se tornar padre. Já no ano de 1592, Sales recebeu seu doutorado em Direito e Teologia de Guido Panciroli, depois de peregrinar para Loreto, na Itália, famosa por seu santuário da Santa Casa. Voltou para Saboia e foi contratado como advogado pelo senador Chambéry. Enquanto isso, seu pai assegurou-lhe várias posições, inclusive um cargo de senador, e também uma rica herdeira de linhagem nobre para ser sua noiva. Porém, Francisco recusou todos os planos, preferindo manter-se fiel ao caminho que havia escolhido. Seu pai inicialmente se recusou a acreditar ou aceitar que Francisco havia escolhido o sacerdócio, ao invés de realizar suas próprias ambições através de uma carreira político-militar. Claude de Granier, que era na época o bispo de Genebra, interveio e fez os arranjos para sua ordenação no ano de 1593. Imediatamente, Francisco recebeu a tão esperada nomeação para ser o prepósito do capítulo catedrático de Genebra, a mais alta posição oficial na diocese. Então, sendo padre e prepósito, a nova função de Francisco se envolveu ativamente nas campanhas de evangelização entre os protestantes de Saboia, conseguindo que muitos retornassem à fé católica. Neste período, sobreviveu a diversas tentativas de assassinato. Ele viajou para Roma e Paris para forjar alianças com o Papa Clemente VIII e o rei Henrique IV da França. Depois de ser nomeado bispo coadjutor de Genebra, alistou-se na Arquiconfraria da Corda de São Francisco. Então, no ano de 1602, o bispo Granier morreu em Sales. Foi consagrado em seu lugar, mesmo morando em Annecy, atual França, pois Genebra estava sob controle calvinista e, portanto, inacessível para ele. Sua diocese ficou famosa por toda a Europa por causa da sua organização
eficiente, do clero zeloso e dos leigos muito bem educados. Todas as catequistas monumentais para a época. Francisco atuou ainda de uma forma muito próxima à ordem dos frades menores capuchinhos, que era muito ativa na pregação da fé católica em sua diocese. Eles apreciaram tanto a cooperação que, em 1617, fizeram dele um oficial associado da ordem, a mais alta honraria possível para alguém que não era membro. Disse que em Évian, na margem sul do lago Genebra, São Francisco de Assis apareceu para ele e disse: "Desejas o mártiro, como eu também o quis, mas como eu não o terás. Terás que tornar um instrumento de teu próprio martírio." Durante seus anos como bispo, Sales ganhou a fama como um pregador que provocava fascínio e também algo asceta. Ele era igualmente conhecido como amigo dos pobres e uma pessoa de afabilidade e compreensão sobrenaturais. Além disso, Sales foi um escritor místico. Estas últimas qualidades transpareceram principalmente nas obras de Francisco. A mais famosa delas é a Introdução à Vida Devota, que é algo raro na época. Foi escrita especialmente para os leigos. Nela, ele recomendava a caridade e, acima de tudo, a penitência como forma de progressão à vida espiritual. Sales também escreveu uma obra mística, O Tratado do Amor Divino, e diversas outras valiosas cartas sobre a direção espiritual. Ele era famoso por sua clareza e estilo em francês, italiano e também no latim. Suas obras sobre a perfeição do amor de Maria, como modelo de amor a Deus, influenciou Jean Eudes a desenvolver a devoção ao coração de Jesus e Maria. Em vida, São Francisco de Sales ofereceu o seu coração à Virgem Maria como Santa Joana Francisca de Chantal. Como e quando ocorreu a morte de São Francisco de Sales? Foi num dia de dezembro, em 1622. Sales teve que viajar com a corte de Carlos Emanuel I, o Duque de Saboia. Acompanhado o tour de Natal através de seus domínios, ao chegar em Lyon, Francisco escolheu se hospedar numa choupana do jardineiro, ali no mosteiro, visitando a cidade. Ali ele sofreu um derrame que acabou provocando-lhe a morte em 28 de dezembro de 1622. Apesar da resistência da população de Lyon, o corpo de Sales foi levado para Annecy, onde foi enterrado no dia 24 de janeiro de 1623, na igreja do Mosteiro da Visitação, no qual ele havia fundado como Chantal, que também estava enterrada ali, os restos mortais dos dois que eram venerados ali, até a Revolução Francesa, quando foram desenterrados e destruídos.
Contudo, o coração de Francisco de Sales permaneceu em Lyon para apaziguar o clamor popular, mas acabou sendo levado para Veneza durante a Revolução Francesa e lá permaneceu objeto de veneração até os dias de hoje. Francisco foi beatificado no ano de 1661 pelo Papa Alexandre VII, que também o canonizou 4 anos depois. Ele foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX, no ano de 1877. A Igreja Católica Romana celebra atualmente a festa de São Francisco de Sales no dia 24 de janeiro, o dia de seu enterro em Nancy em 1624, e de 1666, quando sua festa foi incluída no calendário geral romano, até a reforma no ano de 1969, depois do Concílio Vaticano II, ela foi observada no dia 29 de janeiro, uma data que ainda é observada pelo católicos. São Francisco de Sales é chamado. Quando São Francisco de Sales morreu, ele tinha exatamente 57 anos. Era considerado um santo da bondade, protótipo de bispo e cristão voltado ao amor. Trata-se, pois, de um grande exemplo para os pastores e os pais que nele se inspiraram para ensinar o caminho do bem e da palavra de Deus para os filhos. Em alguns lugares falam sobre o temperamento de São Francisco de Sales. Tinha um temperamento explosivo. Através da graça divina, uma das características mais marcantes de Francisco era a sua amabilidade. Após a sua morte, as pessoas que o conheciam ficaram espantados ao ver diversos arranhões em sua mesa de trabalho, porque Francisco preferia arranhar a mesa do que responder às pessoas sem amor e mansidão. Espero que todos tenham gostado da história de São Francisco de Sales. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Obrigado por ter vocês aqui, é um prazer rezar com vocês. Fiquem todos com Deus. Canal Cheiro de Rosas, Oração. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para termos momentos de oração. E muito obrigada.